Oh, glória. Amém? Pode aplaudir a Jesus por isso, então? Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz de Deus seja com você, tá bom? Senta um minutinho para a glória de Deus. Nós falamos, hoje é o dia da verdade. Amém por isso? Hoje é 1º de abril, o dia da verdade. Nós estamos aqui para colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido por intermédio da palavra. E eu tenho a plena convicção de que dias melhores nós viveremos. E a cada dia nós temos buscado isso de Deus. Aqueles que buscam ao Senhor, a Bíblia diz que eles não têm falta de nada. Glória a Deus por isso. Nós estamos buscando ao Senhor. Então fique tranquilo que você não vai ter falta de nada. Ah, mas estou passando por umas lutas. Todo mundo passa. Você perguntar para o missionário R.R. Soares, ele também passa por luta. Passa ou não passa? Você perguntar pelo pastor Jamil Ribac, se eu passa por luta? Ele vai dizer, passo. Todo mundo passa. A diferença é que aqueles que estão em Cristo, eles têm a plena estrutura de suportar tudo que se opõe a Ele, e Ele ainda se sobressai por causa da palavra de Deus que está dentro do coração dele. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é de suma importância para o nosso crescimento e para a nossa produtividade no dia a dia. Nós vamos falar hoje aqui sobre adotar o equilíbrio como estilo de vida. Glória a Deus. Adotar o equilíbrio como estilo de vida. Por quê, pastor? Existem muitas pessoas que elas não são equilibradas. E nem sempre elas estão vivendo, nem sempre elas estão sendo pessoas que elas não estão conseguindo produzir. Elas produzem até bem. Só que em contrapartida, por não haver um equilíbrio, por não saber diretamente, né, onde ela tem que investir, onde ela não pode investir, infelizmente algumas pessoas não têm essa noção e elas produzem bem, elas arrecadam bem, mas na mesma proporção que vem, volta. Na mesma proporção que ela recebe, imediatamente se esvazia. E hoje o Espírito Santo há de nos revelar aquilo que nós precisamos para a glória dele. Amém? Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Eu vou pedir para o pastor Souza colocar na NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Ele vai colocar na tela, você vai acompanhar. E vai facilitar o nosso entendimento nessa tradução. Você pode abrir na sua Bíblia também para você conferir. Mas nessa tradução, a NTLH vai facilitar bastante o nosso entendimento. Diga glória a Deus por isso. Então vamos ler. Diz assim, ó. A minha vida tem sido uma ilusão. Mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você veria isso destruir-te. Mas também não seja mau demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma como outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Quem escreveu esse livro de Eclesiastes foi o Salomão. Salomão, que a gente sabe que era um homem que tinha muita prosperidade, que vivia uma vida regalada, esplêndida. E ele também tinha uma coisa que era a sabedoria. O próprio Deus deu testemunho dele, dizendo que antes dele não houve, depois dele não haveria alguém mais sábio e inteligente do que Salomão. Mas quem falou foi Deus. Amém? Não tem Pablo Marçal ou qualquer um que possa dizer que é melhor do que Salomão. Isso não existe. Amém, meus irmãos? Se alguém falar é anátema. Mas o Salomão, ele chegou a uma conclusão na vida dele. Lá no final da vida ele disse, olha, que tudo que ele tinha vivido era vaidade de vaidade. Tinha prosperado bastante, tinha produzido tudo que ele queria. Como autoridade de rei, ele teve, né, uma vida esplêndida. Só que ele chegou a uma conclusão, tudo é vaidade. Sequidão de estio, se não for usufruído da melhor maneira possível. E aqui nesse livro de Eclesiastes, logo nesse capítulo 7, ele começa a dizer, a minha vida, ela tem sido uma ilusão. Porque apesar dele ter tudo, ele começou a olhar, ele começou a ver à sua volta, que tinham muitas pessoas boas, que faziam coisas maravilhosas e que estavam morrendo. E muitas pessoas más, que estavam vivendo e fazendo o quê? Coisas erradas.
Por isso que eu vou ver com você novamente o versículo 16, que ele diz assim, ó, volta lá, versículo 16. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir? Ele faz uma pergunta. Tem pessoas que não entenderam ainda sobre essa questão do equilíbrio. Ela pensa o seguinte: eu preciso trabalhar muito para que eu possa ter muito. E não é sobre trabalhar muito para ter muito. É sobre, principalmente, você ser equilibrado, organizado. Glória a Deus por isso. Ele chegou a dizer, se o homem trabalhar muito, se o homem se esforçar muito, ele pode chegar a se destruir. Quem esteve no culto de ontem aqui, vai lembrar que o pastor Jamil falou, às vezes o cidadão trabalha muito, ele passa uma vida trabalhando para ganhar. E aí quando ele chega na velhice, ele tem que gastar tudo para voltar a ter saúde. Não é? Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Ou seja, por isso, não seja bom demais, nem sábio demais. Ou seja, nós não podemos achar que a nossa sabedoria é demasiada, ou achar que nós somos bons demais naquilo que nós produzimos ou fazemos. Temos que manter um equilíbrio, ainda que você seja ótimo. Glória a Deus. Tem gente que é um profissional naquilo que faz de mão cheia. Não tem ninguém melhor do que ele. Mas ele não pode ficar se vangloriando disso. Porque pode ser que vai se vangloriar tanto nisso, e no final da vida, isso valeu de quê? Achar que é insubstituível, por exemplo. Tem pessoas que se acham bons demais naquilo, e com o passar do tempo ela viu que ela só se desgastou. Só se desgastou. Foi se desgastando com o tempo. Até prosperou alguma coisa, mas se desgastou demais. Por isso que eu falei aqui sobre equilíbrio. Saber equilibrar as coisas. Saber o momento certo de você, estender mais, e saber o tempo que você tem que dar uma pausa. Saber quais são os períodos, que você tem que se esforçar um pouco mais, às vezes até fazer um sacrifício maior, e períodos que você tem que tirar o pé do acelerador e ficar mais tranquilo, mais em paz, sem ser exagerado naquilo que faz. Não podemos ser extremista, nem para mais, nem para menos. Eu até anotei aqui, ó. Não morra de trabalhar, mas também não encruze os braços. Glória a Deus. Não podemos morrer de trabalhar, mas também não podemos ficar de braços cruzados. Porque na continuação, no 17, ele continuou falando aí, ó, leia comigo. Mas também não seja mal demais, nem o quê? Tolo demais. Aí ele vai continuar. Porque você iria morrer antes do tempo. Tem pessoas que elas são assim, elas falam aqui de oportunidade. Quando ele fala que não devemos ser mal demais, mas também nem tolo. Imagina que você é um grande empresário. Glória a Deus por isso. Você já deve ter uns 300 funcionários na sua empresa. Você não pode chegar e simplesmente abrir as portas para todo mundo. Você tem que ser seletivo. Glória a Deus. Ah, chegou uma pessoa lá na minha empresa dizendo que ela está precisando de ajuda e que ela tem 10 filhos para criar. Aí eu vou dar uma oportunidade. Aí você dá a oportunidade para a pessoa, não se preparou para nada, ou não quis se preparar, porque às vezes até tem pessoas que dão a oportunidade de preparar a pessoa, e a pessoa às vezes não aceita. Eu já vi casos assim. A pessoa disse, não, eu quero uma pessoa porque eu quero treinar essa pessoa, eu quero ensinar essa pessoa para que ela possa produzir aqui, ela possa crescer, ela vai começar com um salário X, mas ela pode ter um salário maior. Pois a pessoa ela não aproveita a oportunidade. Ela não quer demandar aquele tempo aprendendo. Ela simplesmente só quer que seja dada para ela uma oportunidade. Ele disse, mas também não seja mal. Dê a oportunidade. Mas ele fala também de não ser tolo. Tem que ser equilibrado. Não vai sair abrindo, desculpa o termo, não vai sair abrindo as pernas para todo mundo. Ah, vou dar uma oportunidade para não sei quem. Pode dar ruim. Não seja mal de não dar oportunidade para ninguém, de não dar acessibilidade para ninguém. Mas também não seja tolo. Todo mundo que chega tem que fazer alguma coisa por ele. Não é bem por esse lado. Você compreende o que eu estou falando? Equilíbrio. Saber equilibrar as coisas. Saber equilibrar, saber se dá ou se não dá. Quando é tempo de dar oportunidade, quando é tempo de segurar. Quando é tempo de fazer algo a mais, ou quando é tempo de se retrair, esperar o tempo. Saber tudo isso. Porque ele fala, por quê? Porque você iria morrer antes do tempo. Tem coisas que a pessoa, ela permite ou ela dá oportunidade para alguém, e aquilo ali serve para a sua própria destruição. Tem um rei na Bíblia, um cidadão,
que ele abriu as portas do palácio da casa dele lá para um cidadão. O cidadão entrou, fiscalizou tudo que tinha lá. Depois de um tempo ele veio e fez o quê? Entrou e saqueou. Ele deu oportunidade, ele foi bom demais, ele não soube, né, ser essa pessoa disciplinada ao ponto de saber discernir até onde dá para mostrar, até onde não dá. E infelizmente aquela pessoa veio lá e subtraiu dele. Tem muita gente que já deve ter passado por isso. Pastor, fulano e tal chegou e me pediu um dinheiro emprestado. O pastor sempre explica que é melhor você dar uma parte do que você ficar emprestando. Porque pode ser que aquilo não venha, você ainda tenha problema com aquela pessoa, né? Não seja mal demais. Tem momentos que você tem que abrir o coração e dar. Mas também tenha bom senso, seja tolo. Não pode ser tolo com tudo. Não, eu vendi fiado aqui para fulano de tal, a pessoa passa 500 anos. Você vendeu lá, você tem que investir lá naquele lugar lá que você comprou a chinela lá que você vende, as coisas que você vende. Infelizmente você não tem como produzir. Vai ficar naquela mesmice sempre. Aí a pessoa, não, eu quero prosperar, e a coisa não flui porque falta equilíbrio. Falta equilíbrio. Saber mais equilibrar as coisas, o que dá, o que não dá. Eu vou querer que você deixe aqui guardado. Nós vamos voltar daqui a pouco aqui no final. E eu vou ler com você Provérbios. Olha só, Provérbios capítulo 4. Agora eu vou ler na corrigida normal mesmo. Na tradução corrigida. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Olha só que ensinamento aqui o Salomão vai falar. Você está compreendendo? Diga amém. São coisas que nós precisamos entender. Emprestar é um negócio muito sério. Emprestar é uma coisa que você tem que ter o coração aberto para ter dia que você vai dizer sim, para ter dia que você vai dizer não. Ah, mas vai ficar chateado. Não tem o que você fazer. Você não é Deus para resolver todos os problemas das pessoas. Você entende isso? Tem gente que é ingênua. Ah, não me emprestou. Ele vai passar fome. Tem um ditado que por aí diz: quando você tem pena do miserável, você vai para onde? Para o lugar dele. É verdade ou é mentira? Não estou pregando aqui que você não deve fazer nada por ninguém. Diga amém por isso. Não interprete mal. Né? Não pense dessa forma. Mas tem momento que você tem que saber dizer não também. Tem muita gente aí que está vivendo mal das pernas, financeiramente, por causa disso. Só emprestando para Deus e o mundo hoje está lascado. Ah, você fala desse jeito, é meu linguajar. Me suporte por amor a Cristo. Né? Mas está lascado. Está devendo todos os bancos aí com os cartões dele. Você emprestando, a pessoa não paga. A pessoa não paga. Fica nisso. Olha só, Provérbios 4, 25. Os teus olhos façam o quê? Olhem direito, olhem para a frente. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera, né? Guarda, né? As veredas dos teus pés. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quer dizer, até quando você for dar algo para alguém, saiba direitinho se vai caber no seu orçamento. Se dá para fazer isso ou se não dá. Né? Se dá para realmente você ter essa liberalidade ou não. Se dá para realmente fazer alguma coisa ou se não dá. No 26, para terminar o 27 aqui nessa parte, ele falou: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Pode ser que você, em muitos momentos, querer fazer algo por alguém, você esteja sendo mal consigo mesmo. Ah, mas Jesus fez isso. Teve momentos que ele se desgastou por causa dos outros. Nós estamos falando de Jesus fez isso, diga amém por isso. Se você puder fazer espiritualmente também, faça. Ajude as pessoas, ore, visite, acompanhe, pregue, ensine. Se você puder ajudar financeiramente, faça isso também. Mas estou dizendo que tem pessoas que elas se entram para o mal, elas se enveredam para o caminho mal, porque elas saem sendo liberal para todo mundo. E ela se torna mal para quem? Para ela mesma. Eu já vi gente, vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu isso com pessoas que eu conheço. Aí o cara é muito amigo dele. Aí ele chegou: rapaz, eu estou precisando de uma ajuda aí, você é muito meu amigo, o que você pode fazer por mim? Aí ele chega lá e: não, estou precisando de uma ajuda aí. Não, quanto que é? Não, é só 700 para me resolver o negócio. Ele deu quase o salário todo dele lá para o amigo dele para resolver o negócio.
E quando a mulher prezou em casa para resolver os problemas de casa, não tinha. Ele não teve esse equilíbrio. Saber, rapaz, eu não posso te dar os 700. Mas se eu te der 300 agora, tu me devolve quando? Né? Os outros 400 eu vou deixar aqui para a mulher fazer as compras de casa, que aí já não desfalca tanto. Só estou dando esse exemplo para você, que é o que aconteceu, no caso que eu sei, foi muito mais do que isso. Né? Isso pode dar até separação aí, entra até pro lado de família já. Né? Muitos casais não estão brigados um com o outro por causa disso. Já quiseram até separar. Porque o cidadão lá não sabe controlar as coisas de casa. Ele ganha lá, as pessoas da família começam a crescer o olho em cima dele. Irmãos, quando eu falo família, é parente, né? Os parentes começam a crescer o olho em cima dele. E ele começa a ficar dando para um, emprestando para o outro, e deixa os filhos passar fome em casa com a mulher. O próprio Salomão ensinou, nós precisamos ser equilibrados. Não seja mal, mas também não seja tolo. Tem que saber equilibrar as coisas. Dá para oferecer? Ofereça. Não dá? Calma. Busque outras alternativas para ajudar alguém. Não é só assim que a gente ajuda. Tem gente que já é bestado velho, já sai abrindo o bolso para todo mundo e dando. Parece o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Né? Aí sai dando. Ele tem para dar. Ele sabe de onde ele tira. Né? Ah, você não tem nem para si, às vezes quer abraçar o mundo. Você está entendendo? Diga amém por isso. Vou dar um exemplo de Jesus. Falando de Jesus. Novo Testamento. João capítulo 4. Jesus foi muito sábio. E ele era muito equilibrado. Todos os casos, todas as pessoas que ele teve contato, ele soube perfeitamente como chegar até aquela pessoa e como ajudar aquela pessoa. Ele não foi fazendo simplesmente do jeito que ele achava que tinha que fazer. Foi buscando direções, Deus foi dando as direções para ele. Estava ligado com Deus diretamente. Olha só que interessante isso aqui. João capítulo 4, vou ler com você a partir do versículo 5. Eu vou falar da ajuda que Jesus deu para a mulher samaritana. Olha só que interessante isso. Porque uma pessoa que tem o equilíbrio como estilo de vida, ela vive assim sempre. Né? Ela vive assim sempre. Não vive oscilando, ora bem, ora mal. Ela é equilibrada continuamente. E Jesus tinha esse equilíbrio com ele. Em todos os sentidos. Vem o versículo 5. Ele vai falar o seguinte, Foi, pois, para uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase já a hora sexta. Ou seja, era meio-dia, né? Com certeza lá no solzão, lá naquela região, solzão do meio-dia, deserto, né? O sol devia estar pipocando. Pipocando nesse horário. E Jesus estava ali, naquela oportunidade, cansado, os discípulos tinham ido além para buscar comida, para comprar comida. E ele parou ali naquele poço e ficou. Aí vem o versículo de número 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade fazer o quê? Comprar comida. Veja que Jesus, mas os discípulos, eles pediam uma oferta, eles tinham como comprar comida. Diga glória a Deus. Vê que eles não foram pedir comida para ninguém. Eles estavam ali trabalhando para Deus, fazendo a obra do reino de Deus. E eles coletavam as ofertas, as pessoas davam as ofertas, o Judas tinha a bolsa, né? Esse momento aqui ele podia ter roubado, mas ainda deu para comprar comida. Diga amém por isso. Ah, eu não vou dar oferta porque os outros roubam. Os outros, aqui você não tem esse negócio não. Glória a Deus. Aqui tem transparência. Aí ele fala, porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. Aí vem o 9. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aquela mulher, ela vivia armada. Eu costumo sempre falar isso. Aquela mulher, quando Jesus para ali para perguntar para ela, vamos supor que a senhora é samaritana, um exemplo. Ele chega aqui para ela, me dá um pouco de água para mim beber? Sendo tu um homem judeu e eu uma samaritana, tem alguma coisa contigo? O judeu e o samaritano tinham divergência entre eles.
Só que Jesus, por ser essa pessoa equilibrada, ele não foi que nem um Pedro, né? Nem que nem o João e o João e o Tiago. Tem um determinado passagem da Bíblia que fala que João e Tiago estavam em Samaria com Jesus. E Jesus ali, ele falou, os discípulos ali, eles foram procurar uma estalagem para dormir. E nenhum dos samaritanos abriu a porta para eles porque eles eram judeus. Já tinha esse problema aí. E aí eles foram e falaram o seguinte: olha, o Senhor quer que a gente ore para que Deus derrame fogo do céu e consuma eles? Jesus perguntou: de que espírito vocês são? Espírito de Deus ou de Satanás? Né? Porque uma pessoa equilibrada que serve a Deus, ela não vai querer o mal dos outros. É ou não é verdade? Então eles queriam o mal daquela pessoa, né? Daqueles samaritanos, porque não deram uma estalagem para ele dormir. Eles iam pagar e eles não quiseram dar estalagem só por causa da divergência que havia entre eles. Jesus, muito equilibrado, ele fala com aquela mulher: me dá um pouco de água. Não, não vou não. Que negócio é esse? Tu é judeu, eu sou samaritano, não tem acordo. Aí o 10, para terminar essa parte, ele falou: olha só, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes pediria e ele daria água viva. Ele começou ali não a brigar com ela, mas ele só falou com ela: minha senhora, se você soubesse quem está te pedindo, você daria, e ele daria para você a água viva. Aí veio a continuação, que eu não vou ler tudo porque a leitura é muito longa, você já conhece a história. Ele ficou conversando com ela ali, tu é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu desse poço, inclusive foi ele que bebeu desse poço também. E ele foi falando que ele era o filho de Deus, foi explicando para ela, né, que ele era maior do que Jacó, aquela coisa toda. Aí eu vou pular para o versículo 19. Olha só, versículo 19. E disse-lhe a mulher, quando ele falou que ela disse que não tinha marido, né? Ele falou bem, porque já teve 4 e o que tu tem não é teu, né? Aí ele disse, a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Aí vem o versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Esse aqui era o problema que havia entre os judeus e os samaritanos. A divergência era essa. Porque eles diziam que eles haveriam de adorar ali naquele monte. Já os samaritanos, os judeus diziam que era em Jerusalém. Aí tinha essa divergência entre eles. Tinha esse problema lá entre eles. Vamos adorar a Deus aqui. Já os judeus em Jerusalém. E tinha esse problema entre eles. E ela estava levando tudo para esse lado. E Jesus aproveitou, com todo o equilíbrio que ele tinha, para conversar com ela e para trazer algum recado. Aí vem o 21. Vamos aprofundar. 21 diz. Ele vai dizer aí, ó. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. 22. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí 23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Veja que Jesus, totalmente equilibrado, ao invés de agir de forma explosiva para com ela, ele traz o ensinamento da salvação. E é justamente nessas oportunidades que a gente tem da vida, irmãos, que às vezes estamos passando até por uma luta, que pessoas chegam ao nosso caminho, pode ser que aquela pessoa, se nós soubermos lidar com ela, ela seja até uma bênção na nossa vida. Se nós soubermos lidar. Glória a Deus. Tem pessoas que elas podem ser uma bênção na nossa vida se nós soubermos lidar com elas. É porque muitos não são cristãos. E se nós queremos prosperar, nós precisamos saber lidar com todo mundo. Com crentes e não crentes. Glória a Deus por isso. Com crentes, com macumbeiro, com feiticeiro, com quem quer que seja. Eu sempre comento, já comentei uma vez aqui. Se a pessoa tem lá um estabelecimento comercial e entra lá um pai de santo vestido com aquela roupa dele, né? Parece que ele já está até manifestado. Ele chega lá na loja da pessoa. O que ele vai fazer? Eu vou atender. Eu não vou respeitar aquilo que ele pratica. Mas com relação à pessoa, tudo bem? Qual que é o nome do senhor? Eu sou o João da Silva. O pai João. Eu sou o pai rei João. Né? Eu fumo cachimbo e tudo. Não tem problema não. Você fuma um cachimbo lá. Aqui você vai comprar. Você quer o quê? Eu vou te vender 1.800 aqui. Eu vou te passar uma facada hoje. Tu vai me comprar 1.800 de mercadoria. Não vai sair daqui sem nada não. Tu vai sair daqui cheio de coisa. E vai deixar o dinheiro aqui.
O dinheiro que tu ganhou com tua macumba lá, tu vai deixar aqui. Amém, irmãos? Mas tem gente, não, Deus me livre essas pessoas aqui. Você não vai prosperar nunca. Por quê? Porque aquele que quer prosperar tem que ter esse equilíbrio como estilo de vida. Saber equilibrar. Jesus aqui viu aquela mulher samaritana. Sou judeu, ela é samaritana, deixa ela pra lá. Não. Buscou ali uma oportunidade de tratar com ela para ajudar ela. Para tirar ela da situação equívoca que ela vivia, do entendimento errado que ela tinha, e trazer ela para a realidade. Foi isso que ele fez. Tentou trazer ela daquilo que ela vivia, do entendimento errado que ela tinha, para que agora ela pudesse ter uma nova visão, uma visão diferente. Melhor do que a que ela tinha. É isso que nós temos que fazer. Sendo equilibrado, nós vamos ganhar família, ganhar tudo. Não tem doença que dê jeito no nosso corpo, porque nós já equilibramos tudo. Já soubemos contornar as coisas. No 24 ele falou, olha só, versículo de número 24. João 4, 24. Diz assim, Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em... Ele explicou para ela, não existe um monte específico para adorar a Deus. Que era o entendimento que os samaritanos tinham. Existe um monte específico para adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ele vai falar, Deus é espírito. Aí o 25 ele fala, a mulher lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela já tinha uma noção de que o Messias vinha, que era o Cristo, né, o Filho de Deus. Ela já tinha essa noção. Só que ela estava diante dele e não reconhecia, né? Porque ela estava cega. 26. E Jesus lhes disse, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilhavam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse, o que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Aí guarde bem isso aqui com você. E disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este quem? O Cristo? Aí tem uma interrogação, né? Ela fez uma pergunta para os homens lá. Saíram, pois, da cidade e foram aonde? Ter com ele. Eu sempre costumo falar, a maior propaganda é essa, né? O boca a boca. Jesus foi tão disciplinado, no sentido de ter equilíbrio para lidar com aquela situação, que ele convenceu aquela mulher, transmitiu para ela o recado, que ele era o Salvador e tudo, e ela foi chamar os outros para vir ter com ele. Geralmente na nossa vida é assim, irmãos. Nós vamos, com o nosso equilíbrio, nós vamos atrair pessoas, pelo bom atendimento, né, pela forma que você recepciona pessoas, independente de quem ela seja. Você consegue trazer aquela pessoa e ela vai trazer outros clientes para a gente. Diga amém por isso. Eu acredito plenamente nisso. Você faz lá o seu trabalho, você recepciona, você tem aquela dedicação no acompanhamento, como Jesus fez com ela agora, acompanhou, trouxe ela para perto, ensinou ela que aquela vida que ela estava levando não era certa. Ela pega e vai lá para a cidade dela, voltou, saiu do poço ali que ficava fora da cidade, foi na cidade, falou com os homens, não é ele o Cristo? E aqueles homens vieram todos falar com Jesus. E o tempo passou, Jesus foi falando lá depois, pregando sobre as ceifas, né, sobre a ceifa e ceifeiros. Ele foi falar que a seara era pouco, os ceifeiros a seara era grande, os ceifeiros eram poucos. E ali, com certeza, muitos daqueles que vieram também se converteram. Glória a Deus por isso. Aqui no caso dele foi conversão. No nosso caso, nós vamos trazer pessoas para o nosso lado, para trabalhar conosco, e em alguns casos para trabalhar para a gente, em nosso favor, com equilíbrio, sabendo observar as coisas. Tem gente que é mal. Como assim? Ela está trabalhando com alguém e ela, toda hora ela quer estar falando, dando versículo para a pessoa. Uma pessoa tem que trabalhar. Glória a Deus por isso. Ah, mas eu tenho que evangelizar. Mas calma, tem o momento certo. Deus vai dar a oportunidade certa. Eu já trabalhei em lugar assim. Tinha uma crente lá, meio estranha, casamento errado, era um cheio de problema. Eu estava com o casamento certinho, ela estava querendo me ensinar sobre casamento. Só porque eu sou mais novo, né? Eu aprendi pela palavra certinho, fiz certinho do jeito que foi dito. Até hoje estou fazendo certinho e pretendo fazer até o dia de Jesus voltar, né? Para não perder minha salvação também. Ah, cheio de problema e tal. Aí toda hora,
Irmão, porque a Bíblia fala não sei o que. Eu digo, irmã, deixa eu atender meu cliente. Eu que sou crente, eu estava chateado já. Imagina o que não é crente, né? Então veja que aquela pessoa, ela está afastando as pessoas. Aí na hora de atender o cliente, não sabia atender. Eu explicava, olha, eu vou te passar esse aqui, porque esse aqui eu já estou atendendo, e esse aqui é mais demanda mais tempo, e esse aqui eu vou ter uma comissão maior também. Então você fica com esse menor aí. No trabalho é assim. É ou não é? Na igreja não. Na igreja você atende todo mundo igual. Glória a Deus. Mas no trabalho eu fazia isso. Eu estava, claro, interessado em crescer. Eu queria botar comida na mesa para meus filhos. Eu sempre tive esse interesse. Eu não ia deixar de atender. Eu atendia. Atendia o menor lá também. Mas quando tinha uma demanda maior, eu ia fazer o quê? Quando tinha contrato com a MCL ou qualquer outra coisa, eu ia para lá. Eu deixava o avulso lá com quem queria atender o avulso. Depois eu dava uma dedicação de tempo maior. Não estou dizendo para você fazer isso de mal. Glória a Deus. Interprete mal. Depois falar para o pastor Jambil. Ele está ensinando coisa errada, pastor. O pastor me mata vivo. Né? Não é isso. Mas é só para você saber, né? Quais são as prioridades. Porque tem um serviço avulso que você chega ali e você faz tranquilo. Agora, uma coisa que demanda mais tempo, quem trabalha nessas áreas assim de coisas maiores, você sabe como é que é. Você demanda mais tempo ali, porque você sabe que tem que desenrolar aquele meio de campo. E às vezes a pessoa perde, porque ela não soube equilibrar. Ao invés de estar ali trabalhando, aproveitando as oportunidades, está querendo ser invasivo. Até querendo dar palpite na vida da pessoa. Esse tipo de gente aí, irmãos, felizmente ele afasta as pessoas dele. Ele acha que ele está fazendo alguma vantagem, né? Está evangelizando, ganhando algo dentro do meu trabalho. Não, está sendo xarope. Sendo mal. Está atrapalhando tudo. Não está tendo discernimento do que deve ser feito. Não tomou o simancol, né? Não tomou. Infelizmente. Aí eu queria deixar aqui Atos 16. Jesus pregou depois ali, e com certeza muita gente foi salva. Olha só, Atos 16. Falar de Lídia. Lídia era uma pessoa próspera. Olha só. Atos 16, versículo 13. O apóstolo Paulo também foi outra pessoa que depois que se converteu, ele adotou o equilíbrio como estilo de vida para ele. Antes ele matava os cristãos, perseguia as pessoas a custo de nada. Agora, ele era um cidadão tão equilibrado que ele sabia viver o tempo de escassez e ele sabia viver o tempo da prosperidade. Ele chegou a falar isso, né, para uma das igrejas. Ele disse, olha, eu agradeço muito pelo presente, pela oferta que vocês me mandaram, mas eu sei me contentar. Eu sei viver o tempo da prosperidade, mas eu também sei viver o tempo da escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Pessoas deram uma oferta, a igreja dos Filipenses deram uma oferta para ele, enquanto ele estava preso. Ele envia a carta, ele agradece tudo aquilo que eles haviam feito por ele. Só que ele disse, olha, eu estou tranquilo. Independente do que eu estou enfrentando, eu sou uma pessoa equilibrada. No tempo que eu tenho muita abastança, eu sei conviver com isso. Eu não saio por aí gastando. Peguei 10 mil hoje, gastei hoje 10 mil. Né? Ele não fazia isso. Mas também quando tinha tempo de escassez, ele sabia como ele deveria se comportar naquele período. Ele tinha toda essa noção. Pessoa equilibrada. E aí ele vai pregando o evangelho, aí diz aqui, ó, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, ela fazia o quê? Vendedora de púrpura, né? Era uma peça, né, que era muito cara, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela ouviu a palavra ali, né? Ela tomou a decisão, foi batizada. Ela e quem mais? A sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Veja que o Paulo aqui estava ali no dia de sábado, a Bíblia deixa muito claro que era um dia de sábado, justamente para quebrar esses protocolos, que não podia pregar no sábado, aquela coisa toda. A Bíblia deixa registrado que foi num dia de sábado. Ele parou lá, disse, vou separar um lugarzinho para minha oração, onde eu vou fazer uma oração a Deus, vou buscar Deus ali.
E ali naquele momento começou algumas mulheres a chegar. E ele começou ali, naquela oportunidade, de forma equilibrada, a tratar com elas, acerca da palavra. E como elas deram ouvido, ele foi ministrando. Foi ministrando. Essa mulher se converte a casa dela toda, se batiza. E agora ela quer que eles fiquem, agora eles ficaram constrangidos porque ela queria que eles fossem lá na casa dela. Que eles fossem lá e ficassem lá, instalados ali no momento que ele estivesse ali naquela cidade. Que eles ficassem instalados ali por um determinado momento. Uma pessoa que é equilibrada, irmãos, que prospera, ela tem condição até de fornecer algo a mais para alguém. Mas como eu falei, sempre com equilíbrio. Não é abrindo para todo mundo. Ah, eu tenho muita condição agora, eu vou dar oportunidade para todo mundo. Não. Eu não posso ser mal, mas eu também não posso ser tolo. Tem que saber ser equilibrado com tudo isso. Ser equilibrado com todas essas coisas aí. Para a gente terminar, olha só. Segunda carta a Timóteo. Depois de Atos vem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e Timóteo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Nós já até falamos sobre isso aqui em um determinado culto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O mesmo Paulo falando com Timóteo agora. No capítulo 1, versículo 7. O texto é muito conhecido. Está na tela para você acompanhar também. Diz assim, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de quê? De temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de que mais? Tem tradução que fala de equilíbrio. Não nos deu espírito, Deus não nos deu espírito de temor, de medo, mas deu de fortaleza, ser forte, saber em que nós estamos construindo a nossa vida, de amor, de ser zeloso para com Deus, para com o próximo, e de moderação, equilibrado. Saber equilibrar as coisas. Até na questão de compra, quando que dá, quando que não dá para comprar. E por aí vai. Tudo aquilo que nós já sabemos. Glória a Deus por isso. Então, hoje nós vamos orar em cima dessa palavra. Me ajuda a ser equilibrado, Jesus. Se eu for equilibrado, eu vou fazer que nem um Senhor. Trouxe as pessoas para perto de mim. Com um bom testemunho dele. De falar com aquela mulher. De transmitir o recado para ela. De saber mostrar para ela que aquilo que ela estava vivendo não era o certo. E trazer ela para perto. Ela também trouxe outras pessoas até ele. Para ouvir o que ele tinha para falar. E se nós estivermos nos capacitando diante de Deus para fazer as coisas corretamente para as pessoas, com certeza elas vão falar para as outras. Vai chegar. Não, foi fulano de tal que indicou você. Chega lá no seu WhatsApp lá. Número desconhecido que você não conhece. Não, foi fulano de tal que me indicou você. Do seu serviço, do seu trabalho e por aí vai. E assim nós vamos prosperando. Nosso gado vai enriquecendo, vai se multiplicando. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Amém? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Quero fazer uma breve oração com você sobre essa palavra. Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Precisamos ser equilibrados.